pessoal, meu nome é Georgia Cunha, eu sou advogada, estou na área do Direito Internacional Privado e hoje eu vim começar uma série de vídeos aqui para o YouTube voltados exatamente a explicar casos interessantes do ponto de vista do Direito Internacional Privado, questões informativas acerca dos seus direitos e outras questões interessantes que envolvem essa área também. No vídeo de hoje eu vim trazer o famoso caso da Cláudia Roerich, também conhecida como Cláudia Cristina Sobral. Foi um caso muito interessante porque ele foi o principal ponto discutido para que houvesse a emenda constitucional 131 de 2023. É algo recente, ele afeta principalmente a questão da perda da nacionalidade quando você adquirir uma nova nacionalidade. E esse caso é muito interessante do ponto de vista do direito migratório brasileiro, porque envolve várias temáticas, desde dupla nacionalidade, questão de extradição, a aquisição de uma nova cidadania, perda da cidadania brasileira, quais são as repercussões jurídicas acerca disso. Então é uma temática muito interessante, que dá para a gente trabalhar muito a questão do direito migratório. E se você quiser entender um pouco mais sobre como foi o caso, quais foram as repercussões jurídicas nacionais e internacionais sobre ele, fique até o final do vídeo para ter um entendimento um pouco mais adequado e aprofundado sobre essa temática, certo? Então, para iniciar, vamos contextualizar aqui o caso. Quem é que foi Cláudia? Cláudia Cristina Sobral, ela nasceu aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, era filha de mãe e pai brasileiro e mais ou menos na década de 1990, ela migrou para os Estados Unidos, onde obteve seu green card, que é a sua autorização de residência, por ter se casado com um norte-americano denominado de Thomas Bold. Thomas Bold, ele era um nova-iorquino, um médico nova-iorquino, em que eles tiveram essa relação conjugal de casamento por cerca de 9 anos. Porém, no final das contas, acabou não dando certo e iniciaram-se um processo de divórcio. Até então, a Cláudia, ela não tinha cidadania norte-americana, apenas a cidadania brasileira. Mas antes de finalizar esse processo de divórcio, ela optou por ingressar com esse pedido de nacionalidade norte-americana para ter maiores facilidades ali no país após esse processo de divórcio. Lembrando que nos Estados Unidos, após 5 anos com a obtenção do seu green card permanente, você tem a possibilidade de aplicar para a cidadania norte-americana, certo? E como ela já estava lá há cerca de 9 anos, ela estava dentro das condições, dos requisitos adequados para aplicar para esse tipo de procedimento. Então, nessa situação, o que é que nós temos? Antes de finalizar o seu processo de divórcio do primeiro casamento com o Thomas Bold, ela deu entrada no processo de cidadania norte-americana, obteve, foi deferida, aprovada sua cidadania norte-americana e posteriormente acabou se divorciando de Thomas Bold. E o que é que aconteceu? Tempos depois, ela conheceu um outro homem chamado Cole Roerich. Ele era um major das Forças Aéreas norte-americanas. Eles acabaram se relacionando também, a ponto de que em 2005 eles optaram por se casar e foram morar no estado de Nashville, em Ohio. Só que a grande questão é que esse foi um relacionamento marcado por muito abuso, um relacionamento marcado por um tratamento muito desrespeituoso, muito pesado entre as partes. Então, qual foi a grande questão? Chegou um ponto de que ela não aguentou aquilo e acabou chegando o dia que ela cometeu um fatídico crime. Ela acabou assassinando Cole em 2007, então foram mais ou menos ali 2 anos de relacionamento entre o casamento e a sua morte. Após ela praticar esse assassinato, ela pegou um avião e veio aqui para o Brasil, com o objetivo de se refugiar. Falo entre aspas porque o termo refugiar não seria sair, escapar assim, de um país nessas circunstâncias, não, tem um caráter muito mais humanitário. Mas ela veio aqui para o Brasil, mas com o objetivo de fugir da penalidade que poderia ser aplicada lá na justiça norte-americana, principalmente porque existiam algumas penas, como pena de morte e pena de prisão perpétua, que eram permitidos lá e que ela não queria estar disposta a ter que arcar com essas consequências. Então, ela acabou vindo para o Brasil logo após o assassinato de seu marido, né? Obviamente, ela acabou sendo a principal suspeita por uma série de questões. Se você quiser conhecer um pouco mais do caso com detalhes, eu vou deixar alguns materiais aqui na descrição do vídeo para que você possa ter um entendimento de como é que foi o crime, como é que foi essas repercussões, como é que se chegou ao resultado de que ela fosse a principal suspeita, certo? Mas aqui realmente a questão é mais adentrar nas consequências, nas repercussões jurídicas que esse caso acabou gerando. Descobriram que ela tinha se refugiado aqui no Brasil e o governo dos Estados Unidos solicitou uma extradição da Cláudia Roerich para que ela pudesse cumprir a sua pena lá nos Estados Unidos. Só que qual é a grande questão? Não se pode extraditar um brasileiro nato. Até então, por mais que a Cláudia tenha obtido a nacionalidade norte-americana, ela ainda era brasileira.
Como ela nasceu aqui no Brasil, filha de pais brasileiros, ela era uma brasileira nata. Então aqui a gente tem uma grande questão. É possível ou não essa extradição? E aí nós temos exatamente uma decisão inédita por parte do STF que gerou várias repercussões aqui no âmbito nacional, a ponto de propor a proposta da emenda à Constituição, que gerou a emenda constitucional 131 de 2023. E esclarecendo algumas questões preliminares, alguns termos preliminares, nós temos que ter um entendimento correto do que se trata o processo de extradição e do que se trata a nacionalidade brasileira originária. Primeiro, a extradição basicamente é quando um país solicita uma pessoa a outro país para que ele possa cumprir um determinado crime, um determinado contravenção à lei que foi realizada naquele país originário. Então, nesse caso, os Estados Unidos está solicitando que Cláudia fosse extraditada do Brasil para os Estados Unidos para que ela pudesse cumprir a pena que é resultante do crime que foi cometido, certo? E a nacionalidade brasileira originária, o que é que nós temos? Basicamente, no artigo 12 da Constituição, temos situações em que é possível a obtenção da cidadania brasileira. Ou você é um brasileiro nato, ou você é um brasileiro naturalizado. Você se torna um brasileiro nato em 3 situações distintas. Ou se você nasceu aqui no Brasil, se é com base no critério que se chama de jus solis, ou então você nasceu no exterior, mas é filho de mãe ou pai brasileiro que esteja a serviço do Brasil no momento desse ato, ou você nasceu no exterior e foi registrado em um consulado brasileiro. Nessas 3 situações, você é considerado um brasileiro nato, certo? Na outra ponta, nós temos os brasileiros naturalizados, em que o Brasil não foi o seu país de origem, mas ele optou por criar um vínculo jurídico-político com o Brasil. E aí, nós entramos na análise jurídica de fato, certo? Primeiro ponto, eu posso dizer que é possível extraditar um brasileiro nato? É possível essa situação? Não, não é possível. Está previsto até na própria Constituição, determinando ser um direito fundamental, inclusive no artigo 5º, inciso 51. Entendemos que o artigo 5º é uma cláusula pétrea, ela não pode ser violada em hipótese alguma, certo? Então, não pode haver a extradição de brasileiro nato em situação nenhuma. Então, eu te pergunto, por que foi possível no caso de Cláudia Roerig? Aí, existe toda uma repercussão jurídica para entender o posicionamento do STF em relação a essa situação. Porque até então, se a gente fosse seguir essa linha de pensamento, um spoiler, o STF acabou permitindo a prática da extradição de Cláudia para os Estados Unidos para que ela pudesse cumprir a sua pena, o seu julgamento lá, pelo crime que cometeu lá. Mas aí eu volto para essa situação. Se eu estou dizendo que um brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese nenhuma, o que é que aconteceu nesse caso que fez com que Cláudia fosse extraditada? Qual é a exceção que ela se adequa? Basicamente, nós temos algumas hipóteses de perda da nacionalidade. E foi inclusive sobre esse ponto que a emenda constitucional foi proposta. Então, basicamente, existiam situações de perda de nacionalidade. Uma dessas situações de perda de nacionalidade era quando você adquirisse uma nacionalidade de um outro país. Só que essa perda, ela poderia ser declarada de forma voluntária por aquele que obteve uma nova nacionalidade, ou então poderia ser declarada de ofício, porém até então não se tinha nenhum caso que de fato determinasse isso. Aí o que é que aconteceu? Os Estados Unidos solicitou a extradição de Cláudia Roerig, que foi recepcionado pelo Ministério das Relações Exteriores, e de forma inicial, ele negou esse pedido de extradição exatamente com esse fundamento do artigo 5º, inciso 51 da Constituição, de que não se pode extraditar um brasileiro nato. Porém, tempos depois, foi estabelecida uma portaria que determinou a perda da nacionalidade brasileira de Cláudia Roerig. Isso foi declarado de ofício, certo? Sem a declaração de vontade por parte dela. Outra coisa interessante de destacar é que ela, inconformada com essa situação, no caso a Cláudia, por ela ter um conhecimento de que, como houve a perda na nacionalidade brasileira, ela estaria disposta à penalidade norte-americana, entrou com um mandado de segurança. Esse mandado de segurança foi recepcionado pelo STJ e o STJ acatou, dizendo, também com base na Constituição Federal, de que não podia ser declarada essa perda de forma voluntária, de forma arbitrária, por parte da administração pública. Porém, o que aconteceu? O STF, ele se meteu ali no meio, dizendo que o STJ não teria competência para analisar e julgar esse caso. E ele pegou a competência de análise e julgamento para si, em que deu a palavra final em relação ao caso. Qual foi o posicionamento do STF? O STF disse que, como Cláudia
optou voluntariamente por adquirir a nacionalidade norte-americana, ela abriu mão da nacionalidade brasileira, porque até então, com o seu green card permanente, ela poderia viver, morar, trabalhar e ter basicamente todos os direitos que um cidadão americano teria, com exceção da parte dos direitos políticos, né, de votar, se candidatar a determinados cargos. Então, essa opção de buscar a nacionalidade foi algo voluntário por parte dela, deixando claro de que ela iria abrir mão da nacionalidade brasileira para adquirir essa nacionalidade norte-americana. Esse foi o posicionamento do STF, determinando que, com essa troca, a declaração, mesmo que de ofício, da perda da nacionalidade brasileira de Cláudia foi algo legítimo, foi algo legal, estava dentro das possibilidades da administração pública. E aí, com esse martelo final, foi permitido a sua extradição, desde que não houvesse aplicação de pena de morte ou pena perpétua para Cláudia, certo? Tanto é que ela foi enviada para os Estados Unidos para ter o seu processo de julgamento previsto lá. Ela foi condenada a 28 anos de prisão pelo 11º Tribunal Distrital de Apelações de Ohio, certo? E essas foram as condições impostas para que essa extradição pudesse ser permitida. Só que, se você parar para pensar, de acordo com os dados publicados pelo Ministério das Relações Exteriores agora em 2024, em relação a dados de 2023, existe cerca de 4,9 milhões de brasileiros que estão residindo no exterior. Então, seria muito fácil uma situação dessa se repetir. E aí teria toda essa burocracia, todos esses anos de espera até se chegar a uma decisão, ficaria algo incoerente. Então, houve uma proposta à emenda constitucional, a PEC 16 de 2021, que foi analisada e teve como consequência a emenda constitucional 131 de 2023, que tira exatamente essa possibilidade de perda de nacionalidade brasileira ao obter uma nova nacionalidade. Então, hoje em dia, se Cláudia tivesse realizado essa prática e tivesse vindo aqui no Brasil com o objetivo de se resguardar, ela estaria resguardada, porque não poderia ser imposto a sua perda de nacionalidade simplesmente pelo fato dela ter obtido uma nova nacionalidade, certo? Então, ela não poderia ser extraditada. E assim se aplica para todos os brasileiros que estejam que eventualmente possam estar na mesma situação com ela. Por um lado, os brasileiros ganharam uma maior proteção em relação à expressão da sua liberdade, da possibilidade de obter voluntariamente uma nova nacionalidade pelo qual se identifique, sem ter que perder a nacionalidade brasileira para isso. Então, oferecer uma maior liberdade, mas, por outro lado, também pode oferecer uma certa insegurança jurídica em relação aos outros estados, porque se um eventual crime for praticado nesses estados e aquele brasileiro vier para o Brasil, ele vai estar protegido pelo seu país originário, no caso o Brasil, não vai poder ter essa prática da extradição. Queria me prolongar um pouco mais, só que acredito que já tenho informação suficiente aqui nesse vídeo. Vou deixar alguns materiais de apoio na descrição aqui embaixo, para que vocês possam ter um entendimento mais aprofundado, principalmente em relação ao caso em si, né? Vou deixar as decisões, os acórdãos por parte do STF, e inclusive o julgamento que foi realizado nos Estados Unidos em relação ao caso de Cláudia, certo? Mas é muito interessante, perceba que aqui trata do direito migratório brasileiro, trata de uma questão inédita até então, que é a possibilidade de extradição de um brasileiro nato. Como assim? Como isso é possível? E aí o posicionamento inovador que o STF propôs em relação ao caso em si. Se eu optar por adquirir uma nova nacionalidade, eu vou perder a minha nacionalidade de origem? E como é que isso é decretado? De forma voluntária, porque obter uma nova nacionalidade ou de ofício pela administração pública? Foram várias questões que foram trabalhadas nesse caso e que, no final das contas, foram solucionadas por meio de uma proposta de uma emenda à Constituição, certo? Ou seja, foi tão relevante a ponto de ter que mudar a Constituição para conseguir solucionar esse problema, que poderia facilmente abranger vários brasileiros. Então, eu agradeço se você ficou aqui até o final. Se você puder, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, que nós vamos começar a fazer uma série de vídeos mais detalhados sobre a área do direito internacional. Se você se interessa, quer ter um pouco mais de informação em relação a esse campo do direito, seja no âmbito da prática mesmo, ou então com o objetivo de buscar uma solução para a sua problemática, fique muito à vontade, esse espaço é de vocês, e até os próximos vídeos.